Oi, queridos, graça e paz. Que bom estar novamente com vocês depois de um tempo aí sem gravar. E queria agradecer a Deus pela vida de vocês, pelas vossas orações. E nosso bate-papo de hoje, eu queria deixar para vocês, se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 em diante. Então, abre lá a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 em diante, que diz assim para nós: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o título que eu dei para essa nossa conversa é o desejo que Deus tem que a gente de fato o conheça. Então, o que será de nós se não entendermos que mais importante que qualquer ativismo religioso na obra do Senhor nunca será uma garantia de que nós fomos de fato íntimos dele? Então, eu tenho visto nos últimos dias que muitas vezes o ativismo religioso tem nos afastado de Deus. Temos sido extremamente envolvidos na obra do Senhor. Fazemos muita coisa para Deus e muitas vezes a obra de Deus tem nos afastado do Deus da obra. Por exemplo, você muitas vezes, quando uma pessoa quer do ministério da palavra, da pregação da palavra, você muitas vezes sua vida se resume em preparar um sermão para pregar na igreja, preparar um sermão para pregar na igreja. Você pouquíssimas vezes, muitas vezes, vai se pegar estudando para você mesmo, você crescendo você mesmo em intimidade com o Senhor. Eu poderia dar vários exemplos, os irmãos aí do louvor. Quando foi a última vez que você ensaiou uma música, pegou uma música, tocou aquela música só para o Senhor e essa música nunca foi tocada na igreja? Porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas num piloto automático e vai seguindo a nossa caminhada com Cristo no piloto automático, e muitas vezes a gente chega à conclusão que está fazendo tudo mesmo no automático, e a intimidade com Deus ela vai ficando cada vez mais escassa, mesmo nós estando ativos, vivos e atuantes na própria obra do Senhor. Então, o que mais importante para Deus do que a própria obra do Senhor é a intimidade nossa com o Senhor da obra. A gente vai ver isso mais para frente. Esse texto fala de pessoas que eram extremamente envolvidas na obra do Senhor, faziam um trabalho extraordinário para o Senhor, mas no dia da volta do Senhor ouviram essa triste mensagem do Senhor, o Senhor dizendo que não os conhecia, mas isso aí a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então o texto que lemos fala desses tipos de pessoas que estavam ativas na obra do Senhor, porém sem conhecimento. Por quê? O conhecimento ele só vem por meio de intimidade. Você nunca vai poder dizer que conhece alguém se não for íntimo dela, porque é justamente a intimidade que vai gerar o conhecimento. Então muitos dirão naquele dia, se você voltar um pouco lá para o livro de Isaías capítulo 29, fala um texto que é muito interessante também. Isaías capítulo 29, 13. Isaías 29, 13, eu vou abrir um pouco devagar para que dê tempo para que você consiga abrir aí na sua casa. Isaías 29, 13 diz: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Então a gente vai virando meio que uma máquina que é programada para alguma coisa e que vai só gerando uma reprodução de alguma coisa, e que no fundo a gente não conhece nem mesmo aquilo que estamos reproduzindo. Você deve conhecer a história do peixe que é assado na frigideira, em que o esposo ele percebeu que a sua esposa ela cortava a cabeça e a cauda do peixe, mesmo que a frigideira fosse grande. E ele achou interessante aquilo, pois o peixe cabia inteiro na frigideira. E ele então perguntou: amor, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E ela disse: amor, não sei, eu aprendi com mamãe assim. Só que aquela pergunta
gerou uma inquietação na esposa, e ela foi perguntar para sua mãe, e perguntou para a mãe, aí a mãe também não soube responder. A resposta foi: a minha mãe fazia assim. Sei que, para encurtar a história, chegou na mais velha da família, e ela disse: não, era porque antes a frigideira ela era pequena, então para a gente conseguir colocar o peixe dentro, a gente cortava a cabeça e cortava a cauda do peixe. Então aquilo foi passado ao longo da geração, e as pessoas foram reproduzindo sem saber o porquê. Então muitos de nós estamos nessa mesma situação, reproduzindo mandamentos que muitas vezes foram simplesmente mandamentos de homens, coisas que nem está nem sempre na Bíblia, mas estamos simplesmente reproduzindo de forma feito uma máquina, reproduzindo conceitos e princípios que de fato a gente na verdade nem conhece muito bem de onde eles partiram, mas estamos reproduzindo. Agora o perigo é que esse povo ele honrava ao Senhor com a boca, com os lábios, mas o coração estava distante. Lá em Mateus capítulo 6, avança um pouquinho, Mateus capítulo 6. A minha função hoje é tentar ser bem didático para você. Mateus 6, capítulo 21, Mateus 6, 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então nem sempre, muitas vezes, a garantia do nosso falar de Senhor, 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 eu te amo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, nem sempre aquilo que eu falo, muitas vezes, vai estar condizente com aquilo que de fato está dentro do meu coração. Então, quando um texto como esse fala que aonde está o teu tesouro, é ali que vai estar o teu coração, ele está dizendo que é ali onde eu vou me esforçar, é ali onde vai estar a minha dedicação, é ali onde vai estar tudo que me governa. Eu tenho entendido muitas vezes a teoria dos 5 minutos. O que é essa teoria dos 5 minutos? Ela é muito simples. Aquilo que governa os primeiros 5 minutos do teu dia é aquilo pelo qual você está vivendo. Como é que você se acorda? Ai meu Deus, perdi a hora do trabalho, então é por isso que você está vivendo. Se acorda pensando numa conta, se acorda pensando em alguma coisa que tem tomado a tua atenção. Então precisamos ter muito cuidado com isso e muitas vezes entender que aquilo que governa os primeiros pensamentos nossos é aquilo pelo qual nós estamos vivendo. Então o nosso coração muitas vezes não está naquilo que o Senhor tem para nós, e sim naquilo que mais interessa para nós naquele momento. Por isso que muitos irão dizer Senhor, 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 mas chegarão à conclusão que o muito falar muitas vezes não estava em linha com aquilo que o seu coração de fato estava vivendo. Aí você vê que ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se você for lá para o livro de Lucas, capítulo 6, avança lá, Lucas, capítulo 6, versículo 46 e o 47, a parte A. Lucas 6, 46, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então você vê, ir a ele, ouvir o que vem dele e praticar aquilo que foi falado por ele. Então são 3 decisões. Primeiro, eu decido ir a ele. Segundo, eu decido dar ouvido ao que sai da boca dele. E terceiro, eu decido praticar o que eu ouvi dele. Então veja, a decisão ela é pessoal. Lá no livro de Tiago, capítulo 7, vai lá para o livro de Tiago, capítulo 7, Tiago 1, 22. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então Deus sabe o que há no nosso coração. Não adianta o falar bonito, o tentar convencer muitas vezes as pessoas. E infelizmente até tentar convencer muitas vezes a nós mesmos de que estamos vivendo aquilo que Deus tem para a nossa vida,
quando lá no fundo não estamos vivendo. Então, nenhuma mudança da nossa vida será significativa se não for primeiro gerada no interior. Do contrário, será só tentativa exterior de convencer aquilo que lá dentro não está muito bem. Aí você vai ver aqueles extremos de tentaremos convencer as pessoas pelo tamanho da nossa Bíblia, pelo jeito do nosso cabelo, pelo jeito da nossa roupa, tentar convencer as pessoas de que somos crentes, de que somos servos de Deus, e nos tornaremos verdadeiros sepulcros caiados, onde lá dentro o que está é podre. Não estou dizendo aqui que o exterior não seja importante. O exterior ele é importante sim, mas toda mudança exterior ela só será duradoura, só será consistente se primeiro essa mudança partir do interior. Então muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, fiz isso, Senhor, fiz aquilo. Nenhuma capacidade de manifestação espiritual, ela vem de nós mesmos. Ela é única e exclusivamente de Deus. Fazer é uma característica de Deus. Você leu lá que as pessoas irão dizer assim, ó, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. Não é a nossa capacidade de fazer, é a capacidade do nome dele. Lá em João, volta lá um pouco para o livro de João. João capítulo 14, versículos 13 ao 15. João 14, versículos do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora o interessante do versículo 15 aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu perguntar a você, você ama ao Senhor? Você irá dizer que ama. Se você me perguntar, eu vou dizer, eu amo ao Senhor. Mas o nosso falar de dizer que amo ao Senhor tem que andar na mesma proporção da minha obediência aos mandamentos do Senhor. Então, esse amor que eu expresso, que eu verbalizo, que eu digo ter por Ele, ele tem que ser evidenciado em atitudes, em práticas diárias de obediência ao mandamento do Senhor. Então, para nós encerrarmos, então ele vai dizer explicitamente, nunca vos conheci. Nunca fala de tempo. Tempo fala de oportunidade. Oportunidade fala de misericórdia. E misericórdia fala de graça. Então, quando ele vai dizer que nunca, ele está dizendo que há um tempo para o arrependimento. Se você, se eu, a gente se olhar e se examinar pela palavra de Deus e percebermos que estamos um pouco distante daquilo que Deus tem para o nosso respeito, daquilo que Deus quer para nossas vidas, temos que aproveitar o tempo, e esse tempo ele se chama hoje. Hoje ele é um presente, então que a gente aproveite esse tempo para renovar a nossa aliança com Deus, que a gente aproveite esse tempo para gerar em nós novamente uma intimidade com o Senhor. Lá em 1 João, capítulo 3, avança um pouquinho, lá no final da tua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Note que aqui não está dizendo que não peca, está dizendo que não vive pecando. Algumas versões dizem não peca, mas está justamente nesse sentido de que não tem prazer no pecado. E ainda que quando peca, se reconcilia com Deus, pede perdão, se arrepende de fato. Há uma diferença enorme entre arrependimento e remorso. O arrependimento ele vai gerar em você uma conversão e vai gerar também uma aversão ao pecado cometido. Você nunca mais vai cometer o mesmo pecado. Você pode até cometer outros, mas o mesmo você não mais comete. Então veja, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Então o desejo de nós nesse momento, que eu queria passar para vocês, é que a gente
decida a cada dia conhecer mais e mais ao Senhor, sendo íntimo do Senhor, porque o Senhor, ele é íntimo daqueles que o buscam. O Senhor se revela àqueles que o buscam. O Senhor tem muito para se revelar ainda a nós. Então, mais importante que nós sermos extremamente envolvidos na obra do Senhor, é sermos íntimos do Senhor da obra. Então, nunca permita, queridos, que o ativismo religioso, o ativismo na obra do Senhor, te afaste do Senhor. Porque se você se aproximar do Senhor mais e mais, todo o restante vai fluir de forma saudável, vai fluir dentro da vontade do Senhor, e você vai receber um negócio extraordinário quando o Senhor voltar, que será os galardões, e esses galardões só serão entregues mediante a obra que fazemos para Ele. Então é isso que temos que entender. Estamos muitas vezes nos esforçando demais na obra e estamos fraquíssimos demais em nossa intimidade com Ele. Então que o Senhor nesse dia Ele gere em nós intimidade com Ele. Que nesses dias que se seguem, a gente venha cada dia mais buscar ter intimidade com o Senhor, e que a intimidade do Senhor venha ser aquilo que governe as nossas vidas. Então, o esboço dessa mensagem ela vai estar lá na nossa página lá do Face, sem Bíblia, sem comida. Então, curta, compartilhe, que o Senhor te abençoe com esta palavra, e que esta palavra ela venha alcançar os 4 cantos dessa terra. Então, graça e paz, queridos, que Deus te abençoe nesse dia. Amém?